irmãos, a paz do Senhor a todos. Nós estamos felizes aqui, né? Porque hoje é o nosso segundo dia, né, do nosso seminário cristão online, que tem como título, né, um tema de fundamental importância para a nossa vida cristã, que é a adoração, né? E nós temos como base o nosso dirigente, né, o irmão Anderson, disponibilizou o livro, né, do J.C. Riley, Adoração, Prioridade, Princípios e Prática, né? E eu creio que muitos irmãos já leram o livro, né, aqueles que ainda não leram, não deixe de ler, porque você vai ser ricamente abençoado. E ontem nós tivemos a participação, né, no primeiro dia do nosso irmão Eliseu, que nos abençoou, né, com os temas do primeiro e do segundo capítulo, que foi sobre a importância geral da adoração e os princípios da adoração, né? E hoje nós vamos também ser ricamente abençoados, né, com a irmã Teca, Terezinha de Jesus Amaral aí, né, nossa querida irmã Teca, que vai tratar do terceiro capítulo. E foto. Não estamos ouvindo, Rosário. Alô? Oi, agora sim. Pronto. Então, eu queria desde já lembrar aí os irmãos para começarem a fazer as suas perguntas. Eu tenho certeza que a irmã Teca tem muito para nos ensinar nesta tarde, né? E nós vamos orar agora para dar início ao nosso segundo dia, né, do nosso seminário. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esta tarde na tua presença. Obrigada, Senhor, por tudo que já aprendemos vindo da tua parte, porque temos a certeza que tu tens usado os teus filhos para falar aos nossos corações acerca desse tema tão importante que é sobre adoração. Adoração a ti, Senhor, porque foi para isso que tu nos criaste, para te adorar, para te louvar na beleza da tua santidade. Ó Deus, nós queremos te apresentar a vida de todos aqueles que irão participar, da irmã Teca, a Sara, e todos os irmãos, Senhor, que já estão online, aqueles que estão entrando e que ainda vão entrar, Senhor. Que nesta tarde seja uma tarde abençoada, Pai, que tu possa falar aos nossos corações através da tua serva e que possamos aprender, Senhor, a te adorar verdadeiramente, Pai. Assim, muito obrigada por tudo e fica conosco, Senhor, abençoe este trabalho, é o que te pedimos em nome de Jesus. E antes de nós ouvirmos aí a nossa querida irmã Teca, nós temos aqui também uma participação especialíssima da nossa irmã que dá show na adoração, né? A nossa irmã Sara, que é maravilhosa no louvor, sua voz assim que faz eu borrar a minha maquiagem o tempo todo. Sara, nós queremos te agradecer a tua participação, né, no louvor e lembrando os irmãos de começarem aí a fazer as suas perguntas, porque após a Sara nós teremos a irmã Terezinha. Amém? Sara, com você. Paz do Senhor, amados irmãos, e hoje estou muito feliz em participar mais uma vez do seminário e mais uma vez louvando ao Senhor, né? Que é uma das principais coisas que nós cristãos podemos fazer ao nosso Deus, é adorar em espírito e em verdade, com todo o coração. Eu vou iniciar com um louvor que é bem conhecido, né, no meio cristão, e eu espero que os irmãos de onde estão possam me acompanhar. Eu adorarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor.
eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-nos de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-nos de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-nos de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-nos de novo. Maravilha, Sara. Obrigada pela sua participação. Bom, então, sem demorar muito, nós vamos agora apresentar nossa palestrante aqui da tarde, que tem assim um currículo imenso, mas eu queria destacar a serva maravilhosa que ela é, né? O quanto ela tem nos abençoado na casa do Senhor, na área do ensino, e que Deus te abençoe, Teca, né? Acho que dispensa apresentações a Teca, nossa querida amada irmã. Então, pode aí começar a sua palestra. Eu queria lembrar novamente os irmãos, não deixem de fazer suas perguntas, suas dúvidas, vão logo anotando aí, que enquanto ela fala, a gente vai estar aqui ansioso por aguardar a sua resposta. Pode falar, pode começar, querida.
Olá, meus irmãos, meus queridos. Em primeiro lugar, boa tarde. A paz do Senhor, né? A graça e a paz do Senhor seja com todos nós. Essa tarde linda, maravilhosa, sol reluzente, que Deus reservou para estarmos aqui, né? Como igreja, como congregação, como amigos da palavra do Senhor. Queria agradecer muito, né? A oportunidade, o convite que nos foi feito para que a gente possa também estar contribuindo. E eu gostaria de entregar a Deus esse momento, né, onde a gente vai fazer uma exposição, até um pouco resgatando do que nós falamos ontem, né, o nosso querido irmão Eliseu, e aí nós partiremos para o terceiro capítulo do livro. O Lucas vai me ajudar aí, né, quando eu estiver apresentando, que eu falar o nome Lucas, aí ele já sabe que é para mudar. Nós temos 20 slides, mas isso não significa que a gente vai passar 20 horas aqui. A gente vai tentar condensar, né, nesses 30 minutos e falar aquilo que foi mais assim substantivo nesse capítulo. O livro, o autor foi apresentado ontem, esses escritos são de 1877, no contexto de uma igreja na Inglaterra, uma igreja anglicana. O contexto era outro, o contexto histórico, mas naquele momento também as pessoas, né, por conta da própria reforma que estava acontecendo, buscavam outras formas de adoração, em virtude de que a adoração feita e legitimada pela Igreja Católica, ela estava dentro desse contexto de reforma perdendo, então, ali a sua força, a sua proeminência. Nós vamos resgatar um pouco do que foi dito ontem, vamos fazer uma exposição e logo após a gente pode abrir para o diálogo, não necessariamente para perguntas, né, mas para o diálogo, certo? Então, vamos lá, Lucas. O título do livro, né, Adoração, Prioridade, Princípios e Práticas. Então, vamos nos prender nessas 3 palavras, né, que eu entendi que o autor quis passar através desses escritos, né, adoração como prioridade, né, numa concepção cristã, porque nós podemos, se você for procurar o sentido, o significado de adoração, você vai perceber que em todas as religiões se fala de adoração, né? Acontece que a adoração cristã, ela muda de objeto, né? Ela tem como centralidade o objeto de Jesus Cristo. Então, quando nós ouvimos falar de adoração em outras religiões, seitas, nós já estamos sabendo, então, que não se trata do Jesus Cristo como sem centralidade. Então, essa questão da prioridade é o ato de adoração da nossa própria vivência como cristãos, como prioridade. Princípios é um pouco do que o Eliseu falou ontem, né? Que fundamentos, que princípios, o que me leva a adorar de fato, e práticas, que é o que a gente vê um pouco aqui nesse capítulo 3 e nos capítulos seguintes. Os 2 capítulos anteriores falam da importância geral da adoração pública e os princípios que vão nortear essa adoração pública. E o capítulo 3, ele vai trazer exatamente partes essenciais da adoração pública. Mas o que eu queria colocar para vocês? Eu fui, até por ser filha de uma bibliotecária muito ativa, né, muito incentivadora de leituras, então ela me dizia que todas as vezes que a gente for ler um livro, né, porque a palavra de Deus a gente não questiona, a gente procura entender melhor, né, se interroga para entender melhor. Mas todas as vezes que a gente for ler um livro, seja um livro evangélico, um livro de literatura secular, nós temos que desconfiar, ou seja, elaborar críticas, interrogações. Então, é esse posicionamento que eu tenho quando eu vou ler um livro, né? Seja qual for o autor. Então, algumas coisas nesse capítulo e no livro mesmo, eu estranhei, né? Me causou estranheza, eu fui procurar entender melhor, e também eu tive um posicionamento de crítica, não é aquela crítica destrutiva, não, né? Então, eu não gostei, olha como ele escreve, não, nada disso. Mas a crítica no sentido de por que ele usou essa palavra, esse sentido, o que isso pode ser interessante para mim ou não, pontos positivos ou negativos. Então, todas as vezes que eu leio, eu trato essa minha leitura como uma mina, que eu exploro bastante.
Então, para começar, eu já digo que eu discordei um pouco do autor quando ele traz no título do capítulo 3 a palavra partes, né? É da ideia de que a gente vai prestar um culto a Deus ou ter um momento de adoração pública que tem partes, uma separada da outra, fragmentos. Mas isso foi o meu entendimento, é essa a minha crítica. Porém, a gente busca palavras que poderiam estar substituindo melhor. Que partes? Tá, naquele contexto dele lá, do momento em que ele escreve, essa palavra partes ela pode ter sido muito adequada, né? Os momentos da liturgia de um culto, enfim. Mas a gente pode entender também como elementos, né, dessa adoração cristã pública e aspectos ou dimensões do que constitui a adoração pública. E aí a gente vai atentar a uma coisa que é extremamente importante. Ontem a gente viu os princípios da adoração, né, adoração, e hoje a gente vai frisar muito nessa palavra pública. Essa palavra pública, que ela nos traz uma sugestão reflexiva no sentido de que não sou eu mais sozinha ou sozinho, no meu ato de adoração a Deus, particular, privado, mas agora eu sou igreja, eu sou congregação. Lucas. Nos primeiros capítulos, a gente viu que essa adoração ela perpassa pela ideia de confissão pública do cristianismo. Nós nos chamamos, nos sentimos e somos cristãos. Então, como que as pessoas vão saber, né, que nós somos cristãos? E um ato que revela muito isso, que manifesta muito isso, é a adoração, né? Uma forma de nós confessarmos a Jesus Cristo como Salvador. E na história dos homens, desde o princípio, a gente viu que tudo girava em torno de atos de adoração, né? Então, o judeu que não fosse um adorador, ele seria capaz de ser expulso, né, da congregação de Israel. O próprio Jesus, segundo o autor do texto, ele fez a promessa de onde estivessem 2 ou 3 reunidos, em seu nome ali, ele estaria, né? Os apóstolos também, eles construíram, né, uma atitude, um cotidiano cristão, no sentido de levar os crentes, né, nas igrejas ali a adorar. Então, as pessoas se sentiam congregadas, se sentiam reunidas para adorar a Deus, numa coletividade, numa comunidade cristã. Então, eu começo a entender que a adoração pública, né, ela não é depois da privada, ela não é antes da privada, não tem aí um tempo, primeiro isso, depois aquilo, mas ao mesmo tempo em que eu vou me aperfeiçoando como cristão, eu vou aprendendo a expressar. Então, esse público tem muito da minha expressão e coletiva, né, porque é público, e coletiva da minha fé, a expressão, a razão da nossa confissão como filhos de Cristo, como filhos de Jesus Cristo, de Deus em Jesus Cristo. Então, a adoração pública, o que constitui essa adoração pública? Uma estratégia divina, né, que Deus utiliza para disseminar a sua palavra, a sua glória, a manifestação do seu poder, né, e o seu plano de salvação. Lucas. Então, eu estou sempre trazendo aqui alguns versículos, né, que são citados no livro, outros que a gente vai trazendo para complementar. Então, Hebreus 10, 25, que o Eliseu já tinha até falado ontem, diz o seguinte: não deixemos de reunir-nos como igreja. Então, é um conselho bíblico, é uma ordenança bíblica, por isso a importância de nos congregarmos para adorar a Deus. Segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, né? Encorajar um ao outro para estar na casa do Senhor, estar no templo, para adorá-lo, né? Outro versículo que eu acho muito interessante, no Salmo 122, que também foi falado ontem: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, esse alegrei-me, que é muito pessoal, é muito íntimo, né? Ele tem a ver com o que é esse Deus para mim, o que ele representa, quem Deus é, de fato, na minha vida. Então, isso que vai me motivar. Por que razões, que motivos eu tenho para adorar ao Senhor na sua casa? E um outro versículo que nos chama a atenção é que melhor é um dia nos seus atos, e é uma música que a gente canta, inclusive, muito, né, um salmo, do que 1000 dias em outro lugar. Então, essa nossa preferência por estar na casa do Senhor, pelo menos um dia na semana, que o autor fala muito disso, né, do dia que foi separado para estarmos na casa do Senhor, é algo que a gente tem que levar
muito a sério, no sentido de que isso nos leva a estar junto uns com os outros para adorarmos ao Senhor. Lucas. No segundo capítulo, a gente viu aí alguns princípios que foram citados pelo Eliseu, não são 5, são mais ou menos 7, se não me engano, ou 6, onde o autor ele nos traz a reflexão sobre o objeto da nossa adoração. E aí, gente, não é o objeto uma coisa, né? Mas, assim, o objetivo, para onde vai? Em que direção eu estou adorando? Em direção a Deus, né? Quem é esse alvo, na verdade, da minha adoração? Pela mediação de Cristo, com fundamento na palavra de Deus, e ele frisou muito um aspecto que eu achei muito interessante do livro e da forma como o irmão Eliseu colocou ontem, que a adoração é algo inteligente, né? É algo que passa pelo meu entendimento, passa pela minha mente, e com toda a alma e com todo o coração. Então, Lucas, a gente vai, depois disso, ver que alguns versículos eles podem nos confirmar, né? Quando Jesus fala a Satanás diretamente ali naquele monte, para onde ele foi levado, ele diz, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele, né, preste culto. Esse é o motivo da nossa adoração, a razão, o objeto, a direção, o alvo, só a ele preste culto. Então, o cuidado que a gente tem, porque a gente sabe, a gente tem essa consciência, mas muitas vezes outras coisas, né, outros objetos, outras direções vão aos poucos, né, tomando conta desse espaço de adoração, desse objeto de adoração, e devemos estar bem atentos. O outro versículo é em relação a Jesus Cristo como um mediador, porque a minha adoração é um ato que eu elevo a Deus. E nessa ponte entre mim e Deus está Jesus Cristo. Como ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, né? E nós devemos adorá-lo em verdade. Outra passagem interessante que fala que nós devemos honrar o Senhor com os lábios, mas não só de lábios, mas que os nossos lábios eles devem expressar, né, o nosso sentimento, a nossa gratidão, a nossa devoção a Deus, né? Porque Jesus estava alertando no seu tempo as pessoas que adoravam só de lábios, né? E ensinavam coisas que não condiziam com a própria palavra de Deus. Quando Jesus estava dialogando com a mulher samaritana, ele, né, como judeu, ele dizia, olha, vocês adoram coisas que vocês não conhecem, porque não sei se vocês lembram da passagem, deve lembrar que é uma passagem muito conhecida, ela dialogando com Jesus, viu que ele era profeta e começou a interrogá-lo, olha, os nossos antepassados, eles nos ensinaram a adorar, né, e aí ela está se referindo a quê? Aqueles 2 bezerros, né, que foram construídos, aqueles bezerros de ouro. Então, na tradição de Samaria, a adoração era naquele lugar, né? E ela tinha suas dúvidas, né? Ela viu Jesus, né, falando toda uma verdade, e ela foi balanceada por aquilo e fez esse questionamento em relação à adoração, né? Então Jesus diz, vocês samaritanos, vocês adoram o que não conhecem, né? E aí é interessante que ele vai dizer, nós, Jesus falando, né, nós, né, os judeus, adoramos e conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. E outros versículos aqui, de um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ou seja, que foi mexido, né, que foi ali tocado pelo Espírito Santo de Deus, né, que trouxe à sua consciência a existência de um Deus verdadeiro, único, e também sobre a questão da reverência, que é importante a gente pesquisar o que é de fato reverência, né? Que muita gente confunde com medo de se expressar, né? Com medo de se expressar, mas que reverência é essa? Que palavra é essa? Né? Que é para ouvir o Espírito Santo de Deus, é para se manifestar, né, nesse ato de adoração. E também, lá em Mateus 21, essa reverência é por quê? Essa reverência porque a casa de Deus é chamada de casa de oração, de casa de adoração, né? De casa de intercessão. E no momento que nós estamos conversando com Deus, né? Porque a oração é esse diálogo que eu construo com Deus, eu preciso estar com o coração contrito, eu estar concentrada nesse objeto de adoração. Por isso, a reverência.
Portanto, já recebendo o reino inabalável, sejamos agradecidos, que eu acho que é no ato maior de adoração, o ato de oração, como agradecimento de oração, que vem à tona no momento, que é um momento de reverência, quando estamos adorando a Deus. Lucas. Então, estes foram versículos que a gente pode agora, eu creio que a gente ficou claro aí que é uma atitude, né, do espírito, do entendimento, e aí a gente pode falar em adoração pública, né, porque a adoração pública, ela manifesta essa dimensão interior, do meu relacionamento com Deus, do meu entendimento de quem é Deus, dos seus atributos, do culto que só a Ele eu devo prestar, né? Nesse capítulo 3, quando eu comecei a ler o capítulo 3, eu lembrei do capítulo 1, e aí ele fala de uma situação de uma pessoa que não é crente e que ela percebe o quanto os cristãos adoram das diversas formas, de formas diferentes, né? Na igreja, fora da igreja, em determinadas situações. Uns dizem, ele até colocou assim, uns dizem que só vão para o céu se seguirem as normas da sua igreja, outros já dizem que é da sua. Então, ele colocou essa situação, né? Mas a gente entende que adorar a Deus não é puxar a brasa para a sua sardinha, né? No sentido mais assim popular. Ele traz também uma contradição, que essa contradição ela é muito provocativa. Provocativa no sentido de que, logo no comecinho, no primeiro capítulo, né, ele diz assim, podemos ver a adoração pública em todo o Novo Testamento. Ele começa praticamente o capítulo 1 falando disso. Em todo o Novo Testamento, nós podemos ver, né, atos de adoração pública. Ele fala do Antigo Testamento e fala do Novo Testamento. Já na página 11, ele diz assim, eu livremente reconheço que há pouca informação sobre a natureza da adoração pública no Novo Testamento. Aparentemente, é uma contradição. O que ele quer dizer é que não se informa, né, como se deve adorar muito no Novo Testamento, mas o Novo Testamento todo em si, nos Atos, né, dos apóstolos, ele representa, ele manifesta, ele expressa atos completos de adoração. Tá? Num primeiro momento, eu trouxe isso como uma contradição, né? Por que ele está falando que ele pouco vê informação sobre adoração, lá na página 5 e na página 11, e depois na página 5 ele vai dizer, né, antes até, que a adoração pública está em todo o Novo Testamento. Mas tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, segundo ele, e segundo o que a gente pode também perceber com as nossas leituras, é que tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, há uma essência, né? E essa essência está voltada para o objeto da adoração, para o direcionamento, para o alvo da adoração. Né? E aí, nesse momento, a gente começa a pensar que essa essência de adorar, não só num lugar, num espaço, mas ter esse objeto, esse alvo de adoração que é Jesus Cristo, né? Que é Deus, né? Como supremacia nessa relação, a gente pode dizer, como ele diz aqui, a adoração é, no mínimo, imperfeita, incompleta, quando a gente foge desse alvo. Quando esses elementos essenciais da adoração, que é a minha consciência de quem eu devo adorar, porque eu devo adorar, em que lugar eu devo adorar, quando se trata de adoração pública. Então, isso tem que estar muito claro na minha mente. Quando isso não está claro, quando isso está, segundo ele, muito deficiente, muito imperfeito e algo não está incompleto. Pode passar, Lucas. Então, irmãos, ele trata também, no início do capítulo, fazendo uma comparação lá da religião dos judeus no Antigo Testamento para a religião do Novo Testamento, da Nova Aliança, a religião de Cristo, como ele diz, é que para os judeus essa adoração, esse ato, essa religião, ela repleta de tipos, de símbolos, de figuras, né, de regras, de normas, né? E era direcionada, segundo eles, para uma nação específica e segundo os escritos de Moisés, né? Com a nova aliança, né, com a redenção através de Jesus Cristo, algumas outras importantes aspectos são sacralizados, como o batismo e a ceia,
né? A importância dos ensinamentos de Jesus, quando no Novo Testamento ele apela diretamente pela conversão, né, por uma transformação interior, algo que passa pelo coração e pela consciência do ser humano, e com o propósito de não só a uma nação específica, como os judeus achavam, mas algo que pudesse se estender em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra, ou seja, para todos os homens, porque a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos, né? E os cristãos, eles poderiam estar tendo mais autonomia e liberdade em Cristo para aplicar essas circunstâncias, esses espaços e essas formas de adoração, não só às suas nações, às suas comunidades, mas a todos. Pode passar, Lucas. E aí, a gente tem alguns pontos que ele traz, né? 7 pontos do que deve ter. Seriam essas partes, né, que ele colocou no início, numa adoração pública completa. E aí você pode perguntar, mas por que completa, irmã Teca? Né? No meu entender, ele falou completa no sentido de ser ideal, aquilo que seria ideal, não que seria perfeito, certo? O que está completo nem sempre está perfeito. Eu posso ter todos os passos de uma liturgia, num culto, num ato de adoração, mas naquilo que acontece, na sequência das coisas, no encaminhamento das partes, digamos assim, dos elementos constituintes dessa adoração, eu posso ter falhas aqui ou ali. Mas eu entendo que ele tenha usado para a adoração pública o sentido da adoração pública completa no sentido de que uma adoração pública que fosse ideal, né? Ou seja, que não bastasse por si só, que não se completasse por si só, que não fosse perfeita, mas que fosse ideal. Então, ele traz alguns ensinamentos, ele vem e volta nos princípios que ele vem colocando desde o primeiro capítulo, né, e vai dizer o que tem que ser, o que tem que ter sempre num ato de adoração pública completa. No primeiro momento, ele traz a questão do dia, né, do tempo ideal, depois a necessidade de termos um ministro do evangelho para conduzir, né, o ato de adoração, para conduzir a adoração. Depois ele vai falar da existência, né, da necessidade, da importância, da imprescindibilidade da palavra de Deus, né, da oração, da leitura pública, e a gente vai se reportando aos nossos atos de liturgia, nos cultos, né, nos encontros, o louvor público, o uso regular dos sacramentos tanto da ceia quanto do batismo. Pode passar, Lucas. E ele vai, então, explicando, eu vou trazendo para vocês aqui um pouco de cada um. Em relação ao dia, e a gente não vai aqui entrar no mérito se é sábado ou se é domingo, mas ele já traz no livro a questão do domingo como o dia do Senhor. Nós teríamos que ter uma outra oportunidade para falar disso, mas ele fala de uma oportunidade de congregar, de reunir, além de ser um mandamento, uma ordenança, né, um conselho que o próprio Paulo dava aos crentes nas várias igrejas, em pelo menos um dia, né, que era uma prática dos cristãos, e isso continua. Hoje nós temos os domingos, né? Isso não quer dizer que você não vá nos outros dias, né? Enfim, e que isso não seja apenas um ato de religiosidade. E aí ele traz aqui o Atos 20, 1 Coríntios 16, falando, né, colocando situações em que as pessoas estavam reunidas lá no primeiro dia da semana, em que Paulo ele não pretendia partir logo o pão, mas que primeiro ele fosse falar para o povo, ensinar, e que só à meia-noite ele fosse fazer a repartição do pão. Um outro exemplo é lá em Coríntios 16, quando ele fala, né, que no primeiro dia da semana cada um de vocês separe uma quantia de renda, ou seja, a oferta também, embora o autor não aprofunde muito, mas a oferta como um ato de adoração também, Lucas. No segundo momento, eu achei muito interessante essa figura do líder, essa figura do ministro do evangelho. E aí a gente já entra com a observação de que nós estamos falando de adoração. Nós não estamos falando apenas de louvor, apesar de que o louvor por si só ele é um ato de adoração.
Mas a figura do ministro do evangelho não pode ser confundida com a figura do ministro de louvor, né? Que pode até ser a mesma pessoa, né? Com certeza. A gente viu aí no início o Ademar de Barros cantando, ele ministra, ele é pastor, ele é ministro do evangelho, ministro de música. Então, isso vem à existência, sim. Mas, para a gente ter a ideia de que a adoração é algo que é construído de uma forma mais ampla, né? A gente está falando de um líder que toda a comunidade cristã precisa, que vai conduzir, né, aquela comunidade, aquela coletividade, aquela membresia a adorar a Deus, né? Não só apenas cantar hinos, né? O que é importante, mas adorar a Deus. E esse ministro do evangelho, ele faz toda a diferença quando ele é designado por Deus, né, que ele é preparado e escolhido por Deus, quando ele pensa, fala e faz de acordo com a mente de Deus, sendo ele um servo de Deus, né? Como Paulo instruía muito a Timóteo: olha, Timóteo, te prepara, te organiza, né? Faz isso, não faz aquilo. Na verdade, a escola em que Timóteo passou, né, pelos ensinamentos de Paulo, Tito, a gente vai ver tudo isso, o que era exigido desse ministro do evangelho. E que seja um ministro que faça essa condução de uma forma organizada, de uma forma ordenada, de uma forma decente. E a gente está falando aqui de alguém que é preparado, né, mas que não seja preparado apenas por uma questão de liderança, uma questão da ciência humana, mas que o Espírito Santo de Deus esteja conduzindo essa vida. E nós damos graças a Deus que nós temos tido líderes, né, pessoas, né, que nos conduzem à adoração de uma forma exemplar, né, e que cada vez mais a gente tem que ter esse entendimento, que temos que estar orando por eles, orando pelas famílias, orando pelas suas agendas, orando, né, por esses ministros, porque eles representam, eles são ministros do Evangelho de Cristo. E a gente sabe que o Evangelho de Cristo é poder de Deus para a salvação. Então, isso é muito sério. Isso é muito sério. Diante desse mundo onde a gente tem falsos mestres, falsos profetas, a gente precisa atentar para essa questão, que uma congregação ela só cresce porque ela tem uma liderança que trabalha com o desígnio de Deus, em equipe, de forma organizada e que pensa com a mente de Deus. Lucas. Nesse item também, é que se o que a gente pode falar? É que se o nosso ministro do evangelho, né, o nosso pastor, os nossos dirigentes, os nossos líderes, eles têm que nos conduzir à adoração, eles devem ser verdadeiros adoradores, né? Se eles têm que nos conduzir ao ato de adoração, de oração, de louvor, eles precisam exercitar nas suas vidas esses atos também, né? E que dirijam, né? Que não sejam apenas anunciantes. Vamos ouvir a banda, vamos ouvir o vocal, vamos ouvir, ou seja, tem aquela agendinha e vai só falando para as pessoas se manifestarem, mas que nos traga, né, ao ato de adoração, nos envolva, nos engaje. Esse é um papel importante. Lucas, se um povo, ele falou uma coisa que eu achei interessante, se um povo for deixado sem a observância do domingo e sem um ministro do evangelho, não ficarei surpreso se esse povo acabar sem adoração pública, sem cristianismo e sem Deus. Então, eu achei isso muito forte. Então, ou seja, para a gente perceber a importância de uma liderança dirigida, né, totalmente pelo Espírito Santo, e conhecer de fato as consequências se uma igreja for negligenciada. Lucas. Na adoração pública completa, deve haver pregação da palavra de Deus. Quando a gente está falando do ministro, a gente está falando também desse ponto que é extremamente importante. Então, a gente diz que a palavra é o momento mais importante do culto. Eu não costumo dizer isso, eu costumo dizer que o culto, né, é o momento importante dessa adoração. Mas que essa palavra pregada, né, planejada, estudada, organizada, ministrada ali, ela tenha proeminência na adoração. Ela seja de fato importante, que tudo concorra para esse fechamento, né? Por quê? Porque a palavra pregada, ela vai despertar nos pecadores a necessidade de salvação,
constranger os corações para Cristo, ela vai levar os pecadores ao arrependimento e à conversão, ela vai também, por outro lado, em relação àqueles que já são salvos, animá-los, né? Ontem a gente falou em desânimo, e se eu não tiver ânimo para adorar, mas a palavra pregada, ela tem esse poder de animar os crentes, de motivar os crentes, de incentivar os crentes, de sacudir os crentes e motivar para que estejamos firmes e em santidade. Lucas, a palavra, ela tem centralidade. Segundo Timóteo, né, Paulo dizia a Timóteo, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo, repreenda, corrija, exorte, né? No primeiro momento, dá a impressão de que tem que falar de qualquer jeito, né? Por impulso, não. Mas ele vai dizer, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Toda paciência e doutrina. Então, a gente sabe que através de uma palavra paciente, mas firme, nós somos doutrinados, nós somos chamados à correção, nós somos levados à reflexão, né? E outra aos Tessalonicenses, não tratem com desprezo as profecias. E aí a gente interpreta as profecias como os ensinamentos, como a própria palavra de Deus. Lucas. Um outro ponto é que na adoração pública deve haver oração. Nós sabemos, nós iniciamos os nossos cultos com oração, nós oramos nos intervalos de uma pregação, de um louvor. Então, a oração é extremamente importante. A oração de gratidão, a oração de súplica, de ação de graças. Isso numa mesma oração a gente tem essas diversas manifestações. Um ato conjunto, coletivo, uma congregação de cristãos professos não pode deixar de orar. Não apenas ouvir o culto, eu vou assistir o culto. Não, a gente vai prestar culto juntos, né? A gente vai ouvir os irmãos pregarem, cantarem. Na verdade, a gente tem que estar todo envolvido nesse processo. E sempre aí na intercessão de uns pelos outros, como a própria palavra de Deus nos ensina, né? Recomendo que façam súplicas, que façam oração, intercessões, ação de graça por todos os homens, a gente sabe disso, né? E a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos, e o culto, né, aquela adoração pública, ela tem que perpassar pelos momentos de fato dessa essência que o autor está nos chamando a atenção. Olha, gente, no culto não pode faltar oração, não pode faltar o louvor, não pode faltar a pregação, esses elementos que são essenciais. Por isso que ele falou incompleto, não é que é perfeito, mas que é o ideal, que a gente não esqueça desses elementos, tá bom, Lucas? Na oração pública, ele também fala que deve haver leitura pública das Escrituras, quer dizer que além da pregação, né, aquele momento inicial, após a oração inicial, os louvores, a leitura pública. Por quê? Ele colocou uma coisa muito interessante naquela época, porque o índice de analfabetismo era muito grande na Inglaterra, e tudo, e todo aquele contexto deles lá, pelo fato deles terem sido durante muito tempo uma província de Roma, o que acontece? Muitas pessoas analfabetas iam prestar cultos, e esse era um problema que a igreja tinha, que a sociedade, de uma forma geral, tinha, certo? Então, ele disse, olha, pode ser que tenha pessoas que não conseguem ler durante a semana, que sejam analfabetas, que sejam semi-analfabetas, que não tenham acesso à própria Bíblia, que era também muito difícil que as pessoas tivessem suas Bíblias. Então, a leitura pública, a exemplo que os próprios apóstolos faziam, ela trazia essa possibilidade das pessoas escutarem a voz de Deus. E isso vale para hoje também, num país que a gente tem desigual, de muitas pessoas analfabetas, muitos irmãos e irmãs, né, que não podem ler a Bíblia, ou com problema de visão, ou que realmente são semi-analfabetos ou analfabetos, a leitura pública, ela possibilita, ela facilita, além de que hoje a gente tem outros recursos tecnológicos, né, a mídia, os vídeos e tudo, mas no ato público de adoração, no culto, isso é extremamente importante. E é mais legal ainda quando a leitura inicial, ela casa com o tema da pregação, né, lá do ministro do Evangelho, com as músicas que são cantadas. Então, a gente percebe que alguns cultos, quando eles são bem planejados, a gente termina o culto e diz, poxa, que culto bom, é assim que tem que ser. Olha, no culto dos amigos foi assim, foi tão gostoso, sabe? Porque a gente
tudo concorreu para aquele objetivo. Então, é disso que a gente está falando. As pessoas se sentem engajadas, se sentem alvos, né? E não só participantes, como alvos daquela pregação e daquela leitura. E vai favorecer que muitos possam ter acesso. E essa leitura regular da palavra, na igreja, na adoração, no templo, ela vai promover, né, essa reflexão que pode durar uma semana. Eu sempre digo para o irmão Anderson, quando ele está falando, eu levo sempre um caderninho e fico escrevendo ali algumas coisas. Fico ouvindo, e às vezes, quando eu chego na semana, eu vou rever. Poxa, que palavra interessante. Eu ainda não tinha pensado nessa questão do milagre de Jesus lá em Caná. Ele falou daqueles tonéis, eu não tinha essa informação. Aí eu vou pesquisar, aquilo vai me enriquecendo espiritualmente, e aí eu vou, durante a semana, eu tenho esse caderninho, uma agendinha, minhas cunhadas, elas gostam de me dar agenda, e eu não desprezo nenhuma, vai acabando, eu fico escrevendo. Por quê? É aquilo que né, que a gente tem da palavra, da pregação do nosso ministro, né, que de forma reverente a gente tem que ouvir, tem que obedecer. Isso é muito importante num culto de adoração. Não é que todo mundo tem que ter seu caderninho, né, Anderson? Mas, assim, como eu tenho dificuldade, né, de lembrar, a idade já está chegando, eu sempre gosto de escrever, fazer meus relatóriozinhos, e depois eu até comento quando eu chego em casa com as meninas aqui. Poxa, foi tão legal ele ter falado disso. Lucas, eu sei que eu já estou passando aí dos 30, mas assim, é importante alguns versículos dando esse valor à palavra, né? Que a questão de Jesus estar também nas sinagogas lendo a palavra, a gente vê várias passagens, aquela passagem de Neemias que ele leu ali naquela praça pública, a palavra, várias passagens dos apóstolos, dos 12, né? Então, a leitura ela é importante, né? Então, como diz aqui em Atos, irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Ninguém o despreze pelo fato de ser jovem, mas um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, né? Fé e na pureza, que até a minha chegada dedique-se a quê? A leitura pública da Escritura, à exortação, ao ensino. E o que a gente tem visto é que muitas vezes nós negligenciamos, né, a leitura da palavra. Não fazemos, achamos que não seja importante. Mas Paulo nos ensina, não só a Timóteo, a sermos diligentes nessas coisas. Que coisas? Leitura pública, leitura da palavra e tantas outras coisas que ele diz aqui. Lucas. No culto público, na adoração pública, né, Paulo ordenou o uso de salmos, né, a questão do louvor, né, que é uma parte dessa adoração, segundo o autor, apenas um aspecto, uma dimensão, um elemento, ou seja, então eu passo a entender que a adoração é muito mais amplo do que isso, mas o louvor, que é algo que vai permanecer para sempre, né? Quando a gente lê até lá nas passagens escatológicas, né? Vai permanecer para sempre. Um dia o irmão Anderson vai deixar de pregar aqui, mas nós estaremos louvando para sempre no céu, né? Então, Paulo ordenou que fizéssemos o uso de salmos nos cultos, né? E ele ordenou isso aos Efésios, ordenou aos Colossenses, ele ordenava também aos Tessalonicenses, porque o louvor é uma realidade histórica, desde o princípio, né, há esse louvor. E há um lugar proeminente, que é a casa do Senhor, a casa do Senhor, falando desse do louvor como uma flor de redenção, ou seja, algo que é proeminente, né? Porque muita gente pergunta assim, mas Manteiga, o que é mais importante? O louvor ou a pregação? As pessoas estão sempre em busca de achar que, por exemplo, quem prega é mais importante do que quem canta ou do que quem toca. Eu falo que todas essas coisas bem feitas, bem, né, com base na palavra de Deus, com fundamentos bíblicos, elas têm a sua devida importância. Ou seja, eu não posso ter um culto público, uma adoração pública sem pregação, assim também como eu não posso ter uma adoração pública sem o louvor. E uma coisa que é muito importante aí é a ministração do louvor. Nós temos o Ministério de Louvor, né, pelo qual nós oramos, estamos juntos, estamos apoiando. É importante a gente atentar que há uma ministração de louvor. Então, quando a gente fala dessa ministração, e não quer dizer só que são aquelas 3 pessoas que vão lá para frente cantar. Há uma ministração conjunta que começa lá com
com o ministro do Evangelho, que começa com o começo do culto, né, que tem esse encadeamento, que tem um ministério que levanta para sentar perto dos seus instrumentos para tocar, mas ali há um ato, né, de adoração que deve ser conduzido. Todos devem ser conduzidos a louvar, todos da igreja. Né? Então, quando eu vou como ministro de louvor para frente, o meu intento é levar a igreja a adorar. Eu fiz muitos seminários quando eu cantava num coral aí, aprendi muito, inclusive com o próprio pastor Ademar de Barros, que a gente fez muitos seminários com eles, e eles, o Ministério da Lagoinha e tantos outros que eu fui, e uma coisa que eu aprendi muito é que, muitas vezes, o ministro de louvor, ele precisa ser um músico, né? Ele precisa conduzir, mas, sobretudo, ele precisa ser um conhecedor da palavra de Deus, porque ele vai conduzir com salmos, com hinos, com letras que têm fundamentos bíblicos. E a gente tem cantado muitos hinos por aí que não tem, são lindos, né? Tem versos, tem até sabor de mel e tarará, 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 mas o fundamento bíblico. Então, Paulo nos ensinava a cantar a Bíblia, cantar os salmos. E a gente vê que muitas letras de músicas, a gente sente a falta desse fundamento. E a importância do ministério de louvor no culto, na condução dos crentes à adoração, é inquestionável. Dessa organização que vocês sempre têm que ter, né? Da preparação bíblica, de quem está lá na frente, de estar conduzindo, de estar trazendo uma palavra, e algo que a gente precisa se aperfeiçoar muito. Quando acaba uma música, todo mundo fica olhando para a banda para saber qual é o tom. Então, isso aí precisa ser aperfeiçoado, porque entre uma música e outra eu trago um versículo, eu chamo o povo a adorar, eu né, animo a igreja, mas não é só para animar como um show, mas é para conduzir, porque quando a gente vai ao culto, a gente vai como pessoa, com os sentimentos, com a agenda da gente, com a vida da gente. Aquele momento do ato público de adoração, no louvor, né, que é uma parte dessa adoração, eu preciso ser conduzido a pensar em Deus, estar com Deus, falar com Deus, reconhecer os seus atributos, e aí ter cuidado com as letras de músicas que a gente ouve, que muitas vezes não levam, né, a essa minha atitude de me centrar em Jesus Cristo. Então, o ministério de louvor é extremamente importante, e eu trouxe essa observação aqui abaixo: cante as escrituras. Né? Vamos saber muito mais selecionar que músicas, que letras, e muita gente fica preocupado com ritmo, né? Eu gosto muito de dançar, mas aí na igreja eu não posso dançar muito, né? Mas eu balanço minha cabeça, eu balanço meu pé, né? Gosto muito dos ritmos, mas mais do que isso, a gente tem que prestar atenção, sabe? O que nós estamos cantando de fato? São as escrituras? Tem essa mensagem do Evangelho? Fica aí para a gente refletir. Lucas. Então, para chamar a atenção aqui, que eu havia falado de Paulo aos Efésios, ele diz: olha, vocês têm que estar cheios do Espírito Santo, e vocês têm que cantar hinos, salmos, cânticos espirituais. Mas a gente não pode confundir com cânticos espirituais com músicas só lentinhas, que a gente sai ali, alguém vai arrastando, né? Porque é espiritual. E a questão do espiritual, ela não tem muito a ver com a questão do ritmo, ela tem a ver com a questão da letra e da condução à adoração. Uma outra coisa é a carta aos Colossenses, onde Paulo diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Eu acho que é muito bom a gente parar um pouco para refletir. Acho que a sugestão que a gente tem é que o Ministério de Louvor ele precisa muito do nosso apoio, precisamos também fazer alguns seminários, discussões e voltados para essa questão aqui, para que a gente cresça espiritualmente também nesse aspecto. Lucas? Na adoração pública, por fim, ele traz a questão dos sacramentos. Né? Tem que haver, num ato de adoração pública, os sacramentos que são ensinamentos, que são ordenanças, que são algo também determinados por Deus, que é o batismo e a ceia. São ordenados como meios de graça, né? E é através desses sacramentos que nós confirmamos, né? Nós expressamos a razão da nossa fé cristã. Tá?
E nenhum lugar de adoração deve negligenciar estes princípios, tanto o batismo como a ceia, como os outros que nós temos falado aqui. Lucas? Bom, para finalizar, a gente deve lembrar que Deus ele procura adoradores, né? Deus procura adoradores. Né? Não só alguém que canta bem, que fala bem, que tem aquela oralidade rebuscada para falar, para cantar, mas Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E aí a gente vai observar que lá em João 4, que é a passagem daquela mulher samaritana, a palavra espírito ela está com letra minúscula. Sim, é espírito mesmo, é espírito humano, espírito do homem. Ou seja, o meu espírito, que é a minha alma, né? Espírito humano é a alma, né? A minha alma é o meu entendimento. Ou seja, eu devo, voltando àquilo que o Eliseu falou ontem, e a gente reforça aqui, adorar a Deus com todo o meu entendimento, de todo o meu coração, de toda a minha alma. Espírito é alma. Ou seja, é algo que, apesar de que nós estejamos falando aqui de uma adoração pública, mas se eu não for a Deus com o meu entendimento, com a minha alma, individualmente trabalhada na devoção a Deus, no reconhecimento de quem é Deus, né? Eu não posso manifestar numa adoração pública um verdadeiro ato de adoração. Levantar as mãos, bater palma, como a gente gosta de fazer, tem que ser a expressão daquilo que eu estou sentindo na minha alma. Por isso é que a palavra de Deus diz que Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito, em entendimento, em alma e em verdade, que é o próprio Jesus Cristo. A gente finaliza aqui a exposição e eu não li aqui os chats, mas a gente se coloca, né, à disposição depois para dialogar. Maravilha aí, irmã Teca. Pelos ensinamentos dessa tarde, eu queria já convidar os irmãos aí a participarem, né, com perguntas, comentários, né, contribuições, né, Teca? Eu creio que nós somos ricamente abençoados aí com sua exposição. E nós vamos agora ouvir mais um louvor com a irmã Sara. E enquanto a irmã Sara louva, né, adora o Senhor com a sua voz maravilhosa, nós queremos mais uma vez pedir para os irmãos participarem aí com perguntas, comentários, dúvidas. Amém? Sara? Liga o microfone, Sara. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz, grande é teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e céu. Hoje tua glória invade o meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e céu. Hoje tua glória invade o meu ser. Aleluia.
teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e céu. Hoje tua glória invade o meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Grande é teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e céu. Hoje tua glória invade o meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz, Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito e luz. Louvado seja o nome do nosso Deus. Glória a Deus. Obrigada, Sara, mais uma vez aí pela sua participação. E agora vamos para as nossas perguntas, né? Perguntas, comentários. Se você ainda não colocou aí sua pergunta no chat pode colocar. E nós temos aqui uma pergunta do Anderson, do irmão Anderson. Ele diz assim: nos dias de hoje, vemos o acréscimo de alguns elementos nos cultos que não necessariamente encontramos respaldo bíblico, como jograis, peças teatrais, danças, etc. O autor, inclusive, nem os cita. Como devemos enxergar essas coisas? Como algo que pode fazer parte? Afinal de contas, se a palavra não condena, está tudo certo? Ou como algo que é um acréscimo indevido? Afinal de contas, se a Bíblia não define, é porque não deve ser usado. E aí, irmã Teca? Responda aí. Eu estou lendo aqui, eu não sei se é uma pergunta, até coisas, né? Nem o cita, como devemos enxergar essas coisas? Bom, com base no que a gente leu e no que a gente, né, já conhece da palavra de Deus e o que vamos aprender, pelo que nós estamos entendendo, o autor quer nos mostrar uma essência, né? Uma essência em relação ao objeto dessa adoração, o propósito, o motivo dessa adoração, a quem essa adoração, o conteúdo dessa pregação, o conteúdo desse louvor, o conteúdo dessa oferta, né? A essência de tudo isso. E eu penso que, como o irmão Anderson falou, alguns elementos no culto são acrescidos. Eu penso que em determinados cultos, em determinados momentos, onde nós queremos enfatizar uma temática, ou uma comemoração, ou chamar a atenção de alguma coisa, é muito bem-vindo. O teatro é muito bem-vindo, o jogral, a coreografia, mas, entendo que assim como Paulo falava ali, pregue a palavra, né, para Timóteo, e para os irmãos do louvor, cantem os salmos, ou seja, que a Bíblia seja um fundamento. Eu acho que esses elementos, irmão Anderson, tendo um fundamento na palavra, isso vai trazer algum efeito positivo. Agora, como ritual cotidiano, eu acho até difícil, né, você ter um ministério de teatro, um ministério disso, um ministério daquilo, porque as pessoas estão sobrecarregadas com as suas agendas, né? E tudo isso precisa de muito ensaio, de muita dedicação que não tenhamos. Mas eu lembro, um quarto conjunto, a gente, de vez em quando, fazia aí, né, o pessoal do Ministério do Louvor, a Fabi, a Rosário, com as crianças, a montagem, né, de algumas peças
para trazer à luz algumas temáticas bíblicas, como ceia, como Páscoa, como a cruz de Cristo, e a gente já participou, né? Que foram muito edificantes, por sinal. E isso, de fato, traz algo que é muito importante, né? Ela agrega, desde que traga a essência, né? Eu não condeno, né? Que de repente vamos acrescentar no culto de domingo, uma vez por mês, alguma coisa do teatro ou das crianças, ou alguma coisa. Eu acho que tudo isso é muito bem-vindo, mas a nossa vigilância é para que isso não venha com modismos, né? Com algo que venha desviar dessa essência desse conteúdo. Então, como devemos enxergar essas coisas? Com a mesma vigilância, com o mesmo cuidado, né, com o mesmo preparo que nós temos tido em relação a algumas datas comemorativas. A gente foi acostumado numa congregação que sempre temos que ter uma programação, um planejamento prévio. A Rosária sabe muito bem disso, a gente senta, organiza, e eu sempre falo para o irmão antes que eu estou sentindo um pouco de falta disso, aproveitando o momento, né? Vamos sentar, vamos ver para o Natal o que a gente pensa, que temática, quem pode participar. Isso já em janeiro, né? Isso já finalizando um dezembro, a gente já pensando no outro, reunir os grupos, que tal uma peça com jovens? Nós tivemos várias vezes umas peças de teatro que trouxe à luz a questão da cruz de Cristo, do nascimento. Então, são coisas muito bem-vindas, irmão Anderson, desde que sejam muito bem programadas, para a gente não ter aquela coisa de, olha, o culto de comemoração do Dia da Igreja é em novembro. Não, mas aí a gente vê qualquer música, a gente vê qualquer peça de teatro, né? Então, esse sentar, esse organizar, esse preparar, esses elementos, que não são elementos da adoração pública cotidianos, né, sistemáticos, eles são muito bem-vindos quando eles trazem a palavra de Deus, quando eles cantam a palavra de Deus, quando eles expressam a palavra de Deus, quando fica claro para as pessoas, né, que estão ali engajadas na congregação que o propósito é falar de Deus. E aí você falou que, né, que são acréscimos. A Bíblia não fala disso, mas quando a gente lê, tanto lá nos cânticos de Miriam, quanto em todos os rituais, né, de cultos, a gente vê a presença, né, de danças, de coreografias, mas o nosso cuidado é esse, não é porque a igreja tal faz isso, aqui não faz, é porque a igreja tal... Mas eu acho que a centralidade é a palavra de Deus, né? Para mim, é sempre muito bem-vindo, né? Um elemento desse, do teatro, né? Eu gosto muito de teatro, eu gosto muito de música, eu gosto muito, e eu creio que muitas pessoas também gostam. Então, trazer um pouco disso, eu acho que, de vez em quando, num momento especial, eu acho que isso é muito bem-vindo. Bom? Não sei se alguém já discorda disso, mas, assim, a questão de você ter um ministério específico para a nossa congregação é algo que a gente deve pensar muito, porque a gente ainda não conseguiu ter um ministério, por exemplo, de adolescentes, né? Que eu acho que teria um espaço para eles também fazerem tudo isso, mas pensar no como que isso pode acontecer. E a gente observa muito realmente em outras denominações, por exemplo, na hora do louvor, né? As adorações com danças, né? Tem muitas denominações que trabalham essa questão, né? Todo louvor tem aquela pessoa que fica lá adorando, né? Ministrando danças e tal. Mas a nossa congregação, isso aí a gente já não... A nossa denominação, muito, né? Por tradição, não a nossa traz denominação, isso. A nossa denominação, por tradição, não traz esses elementos. Né? Mas, de vez em quando, um jogral é bem-vindo, né? Desde que esse jogral ele fale a palavra, ele cante a palavra, que ele também não seja muito repetitivo, né? Porque tem alguns que repetem uma marcha militar, né? Com repetições de palavras soltas, esse é um contexto bíblico, né? E aí a gente precisa entender o contexto, o propósito dessas apresentações, se não é para conduzir a congregação a louvar e a adorar, se é só um show, aí a gente tem que realmente pensar naquilo que é realmente adoração a Deus. Bom? Não sei se respondi, mas era isso que eu tinha que dizer. Tem uma outra pergunta aqui do nosso irmão Edvan Wilson. Diz assim: considerando a seguinte afirmação de Riri,
A adoração pública nunca prospera se não é observada de acordo com as instruções de Deus. Páginas 27 e 28. Podemos dizer que essa é a regra de ouro para instituir qualquer elemento no culto público com a finalidade de promover edificação? E aí, Teca? Eu falei um pouco disso quando eu falava desses elementos. Né? Podemos dizer sim, podemos concordar com o autor, ao meu ver, podemos concordar sim que a adoração pública ela só vai prosperar, e aí o que é prosperar? Né? Não só ser bonita, aparentemente, mas surtir o efeito que ela deve surtir, de acordo com os propósitos divinos. Então, se for de acordo com as instruções de Deus, onde nós encontramos as instruções de Deus? Na palavra de Deus. Eu acho que um livro como esse, ele vem nos alertar, ele vem fazer provocações para as reflexões daquela época de Van, como você muito bem contextualizou ontem, mas a gente percebe que é muito atual para os dias de hoje, e que eu vejo que, como você está dizendo, que é a regra de ouro, é sobre esse propósito, né? Então, quando eu louvo a Deus, quando é que prospera, né, Teca? Quando é que prospera? Quando as pessoas são edificadas, quando vidas são alcançadas. Né? Embora ali num culto, como nós fizemos o culto dos amigos, muito bem organizado, levamos pessoas, ninguém se manifestou para aceitar Jesus, mas a palavra foi pregada, alguém foi tocado, alguma mensagem foi dita, então prospera. Então, esse é o propósito. Né? O fato é que muitas vezes a gente quer medir, né, se aquela ato de adoração foi bom ou se não foi, se foi espiritual ou se não foi. Né? E esse culto público, se ele tem a finalidade de edificar a Deus, de proclamar a palavra de salvação, e se isso foi feito com fundamento bíblico, e aí eu diria que isso são as instruções de Deus, eu penso que sim, Edivan, que, segundo o autor, essa adoração pública, ela só vai prosperar se tiver realmente essas instruções. E ele diz aí, nunca prospera se não é observada de acordo com as instruções de Deus. Eu penso que está muito claro isso. Né? Você pode fazer e acontecer num culto. Né? Se fantasiar, vestir vestimentas, levantar bandeira, fazer um teatro, mas se o objetivo for só mostrar, né, fazer aquele show, mostrar que foi mais bonito, e que, né, numa data festiva, se não tiver levar as pessoas a refletir sobre a existência de Deus, sobre os atributos de Deus, sobre o plano da salvação, né, realmente ela não vai prosperar. Essa questão de prosperar está nesse sentido, de alcançar vidas, né, vidas que precisam realmente ouvir a palavra de Deus. Então, Edivan, eu não sei se você teria alguma coisa para acrescentar em relação a isso, mas eu penso que foi isso que o autor quis realmente falar, realmente dizer, né? Confirmar. Muito bem. Mais alguma pergunta, irmãos? Algum comentário? Alguém quer complementar aí, contribuir? Edivan, Anderson? Carlos Augusto fez uma pergunta aí. O Carlos Augusto, ele está perguntando aqui sobre a adoração no Novo Testamento e no Holocausto do Velho Testamento. No comecinho do capítulo, Guto, eu não sei se você estava, eu coloquei um pouco do que era adoração para os judeus, das formas, né, da religião judaica, ali no Antigo Testamento, os símbolos, as representações, as simbologias, os atos, né, com seus adornos, né, os rituais. Então, havia uma preocupação muito com essas questões, né? Embora, de fato, a adoração era dirigida a Deus, mas com rituais, né? Com costumes, com simbologias, né? O holocausto, né? O sacrifício, e a gente lembra também do tratar de Deus com os homens, como Noé, como Abraão. E no Novo Testamento, o que a gente vê ali, quando a gente faz aquela diferença, é que a cruz de Cristo, a redenção, né? O véu que se rasga, né? Ele nos traz uma liberdade, uma autonomia para pensarmos em formas que nos direcionem mais para a essência da palavra de Deus. Ele não fecha uma forma,
tem que ser assim, com holocausto no tabernáculo, com esses adornos, com esses rituais. Né? Então, nós temos essa liberdade em Cristo, e aí não é fazer de qualquer forma, de qualquer jeito, né? Como a gente está falando aqui, mas a liberdade em Cristo de adorar de fato, de prestar culto, né? Que não se resume só no louvor, que não se resume só na oração, que não se resume só na leitura da palavra, mas que tudo isso junto numa chamada pública, né, para adoração a Deus. E aí, mais importante, eu gostei muito, né, dessa questão da liderança, né, de quem conduz, né, qual é a visão de adoração de quem conduz, né, qual é a visão bíblica, o fundamento em que está plantada essa liderança, né, esse serviço de quem conduz. Eu achei extremamente importante essa colocação do autor. Então, há diferenças em rituais pelos contextos históricos diferentes, culturais diferentes, mas ele mesmo chama atenção, Guto, no livro, acho que na página 11 ou 12, é que a essência, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, a essência deve ser a adoração somente a Deus. Né? Como eu posso adorar a Deus? Né? Que hinos que eu vou escolher, que cânticos, que leitura. Ele coloca os elementos essenciais, e aí, como o irmão Anderson fala, que a Bíblia não define se tem que ter mais alguma outra coisa, nós estamos... temos autonomia, liberdades em Cristo, sempre em Cristo, centralidade em Cristo, para elaborarmos as nossas formas de adorar, desde que não faltem esses elementos aí que são bastante importantes. Amém. Essa questão da liderança também me chamou bastante atenção, né? Isso desperta para uma responsabilidade, né, de quem está à frente, né, conduzindo, não somente os louvores, mas a ministração da palavra, tudo que for feito ali no culto, né, de adoração ao nosso Deus. Bom, acho que não tem mais nenhuma pergunta. Graças a Deus foi tudo maravilhoso. Muito obrigada, Teca. Nós queremos agradecer pela tua disponibilidade, pelo teu servir no conhecimento, né? Trazer mais um conhecimento aí para nós. Agradecer também a Sara pelo seu louvor maravilhoso, ao Lucas, né? Com a nossa parte técnica aí. Deus abençoe. Agradecer a todos os irmãos que participaram, né? Lembrando que ainda não acabou o nosso seminário, né? Hoje à noite nós temos aí um conferencista internacional, né? O nosso querido irmão Edvan Wilson. Então, os irmãos já preparem aí as suas perguntas também, que eu creio que ele tem muito conhecimento também para nos dar, né? Então, que Deus abençoe a todos, obrigada a participação de todos os nossos queridos irmãos, e vamos nos preparar para mais uma palestra à noite, né? Com o nosso querido irmão irmão Edvan Wilson, né? E vamos orar, né? Agradecendo esse momento maravilhoso, essa tarde maravilhosa na presença de Deus, onde nós aprendemos mais acerca da adoração a Ele. Pai, nós queremos te agradecer por tudo que foi falado, ensinado, pela tua palavra que foi ministrada aos nossos corações. Ó Deus, que verdadeiramente nós possamos te adorar em espírito e em verdade, Pai. Nos ensina, Senhor, a te adorar da forma que tu mereces ser adorado, porque nós sabemos que toda honra, toda glória e todo louvor tem que ser dados a ti, Pai. Obrigada pela vida da irmã Teca, da Sara, do Lucas, de todos os irmãos que participaram nesta tarde. Continua nos abençoando, que à noite nós possamos, Senhor, estar aqui novamente para aprender mais de Ti, Pai. Em nome de Jesus é que nós te oramos. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Muito obrigada, até gente. mais tarde. Muito obrigada mesmo. Amém.